divisor de águas para mim foi entender que no trade eu precisaria ser profissional. Quando eu comecei, eu como iniciante, eu levava o trade de forma meia boca, então não me esforçava ao máximo, não dava o meu sangue, como eu costumo dizer. Então eu estudava ali um dia ou outro, operava ali até as 9h30, 10 horas, 11 horas no máximo, e fazia essa operação, desligava o computador e pronto. Se tivesse no loss, iria reclamar, iria lamentar. Se tivesse no gain, tudo bem. Eu não levava um nível profissional. É por isso que justamente eu comecei a mudar depois que eu comecei a absorver conceitos do método Olive. Mas aí fica a pergunta, o que, Leandro, você então aprendeu com o método do Olive? E é isso que eu vou falar para vocês nesse momento. O mercado não tolera amadores. Você pode ser até iniciante. Há uma grande diferença. Iniciante é aquela pessoa que tem pouco conhecimento ainda. Ele está, como o nome já diz, começando. Então ele está buscando o conhecimento, ele está no crescimento, está justamente nessa fase aí de início. Já amador é diferente. Amador é aquele cara que já tem um conhecimento, mas ele não busca mudanças, ele não busca crescimento, ele não analisa, ele não tem autocrítica, ele não busca as mudanças. Ele não vê onde estão os erros e tenta consertar. Essa é a grande diferença. Então, a primeira coisa que eu aprendi com o Oliver é o mercado não tolera amadores. Você pode até ser iniciante, mas não seja amador, tá certo? A gente tem que buscar um nível de excelência, de profissionalismo no trade. E é isso que vai, de fato, mudar a nossa vida dentro do mercado. Eu vou começar a ser consistente, tá certo? Segundo ponto que eu aprendi com o Oliver, sabe o que que foi? Conhecer os seus números. Ser um bom administrador. Exatamente isso. Eu entendi que o trade tem muito mais a ver com números, com controle financeiro, do que com gráficos. Então, o que você está vendo na minha frente aqui agora são gráficos. E todo mundo sabe os padrões. O que ninguém sabe é gerir esse capital que nós temos, percebe? O que ninguém sabe, o que ninguém consegue realmente fazer para sair, fazer ficar rentável, é administrar o capital. Então, as entradas, barras elefantes, todo mundo conhece, todo mundo sabe, todo mundo vai lá, executa a barra elefante ou tem medo. Mas não é isso que vai te mudar no trade, não é isso que vai fazer você se tornar consistente. É se você sabe controlar perdas, se você sabe ser um bom administrador. E, acima de tudo, você conhece seus números. O que é conhecer os seus números, Leandro? A planilha dos 23 para nós é a base disso. Então, na planilha dos 23, nós temos como saber a nossa taxa de assertividade, a gente tem como saber qual setup, quais eventos ali tem maior probabilidade, eu me dou melhor nesses setups, qual desses setups eu domino mais, qual horário eu tenho me dado melhor nos meus trades, certo? Qual o meu risco-retorno? Eu perdo mais do que ganho? Ou é o contrário? Eu ganho mais do que perdo? Então, essa conta tem que fechar. Então, esses números eu só sei se eu planilhar, se eu colocar na planilha, se eu fazer meu diário de trade. E para a gente, o diário de trade é a planilha dos 20 trades. Ninguém sobrevive no mercado sem ter planilhas e sem conhecer a sua própria performance. É você olhar para dentro dos seus trades e ver o que que eu estou fazendo de certo e o que que eu estou fazendo de errado, onde eu preciso mudar. Tá certo? E é isso que essas anotações vão nos trazer, vão gerar essas mudanças aí no trade. Para mim, foi um dos grandes ensinamentos aí também do método do Oliver, certo? Outra coisa que eu aprendi também no método Oliver, que para mim, cara, é essencial. Você precisa ter um plano de trade. E quando você tem um plano de trade, você sai do caminho, você abre mão do controle, né, da nossa subjetividade e entrega o controle para o plano de trade. O que é um plano de trade, Leandro? O plano de trade é que diz, você vai entrar aqui, você vai colocar o seu stop aqui, você, quando atingir tal nível de preço, você vai colocar o seu stop no break-even e você vai conduzir a partir desse momento. Pronto. Se o seu plano de trade contempla parcial, você vai fazer parcial. Se o seu plano de trade não contempla a parcial, você não faz parcial. E assim você vai moldar você, o seu plano de trade a você, certo? Mas o importante é seguir e ter um plano de trade, que é justamente ele que vai te mostrar o caminho, né? Você vai ter esse plano, montar esse plano durante o mercado fechado, ou seja, sem estar no calor de uma operação. Então você monta o seu plano de trade ali no momento de cabeça fria, tranquilo, você vai montar, você vai planejar. Fez o seu planejamento. A partir do momento que você abre a sua operação, você tem que sair do caminho e deixar o seu plano de trade atuar. Exemplo, se você entrou aqui nessa barra elefante, ó, de venda, aqui, ó, abaixo das médias, localização ok.
que que você disse? Você assumiu esse risco dessa barra elefante, o seu plano é o seguinte, ó, você só vai mexer seu stop no zero depois de 1 para 1. Então aqui, mais ou menos, você faria uma parcial e traria o seu stop para o break-even. É seu plano que diz isso. Você não vai sair com medo nos primeiros candles ou no primeiro respiro que o candle der ao seu favor. Não. Você vai deixar o plano de trade assumir e ele diz que você só pode fazer parcial com 1 para 1 do seu risco e trazer para o break-even. Então é exatamente isso que você vai fazer. Ah, o seu plano de trade diz que você vai ter que parar na terceira operação ou no terceiro loss seguido. É isso que o seu plano de trade diz? Sim. Então você tem que obedecer seu plano de trade. Seu plano de trade diz que é para você operar somente até as 11 horas. Acabou. Chegou nas 11 horas, você tem que parar, tá certo? Eu só consigo ser profissional se eu seguir um plano de trade, o que meu plano diz. Então, no meu plano, ele engloba várias coisas, desde da parte técnica, para dizer quais setups que você vai usar, em que situação, qual localização, a quantidade de entradas que você vai fazer, a quantidade de capital que você vai colocar por trade, por dia, por semana, por mês, e o horário. Então, tudo isso vai fazer parte do seu plano de trade e é inevitável, é impossível alguém ser consistente sem ter um plano de trade, tá certo? É quando você abre mão do controle da sua operação e deixa o plano de trade atuar. Beleza? O plano de trade não tem subjetividade, o plano de trade não tem medo, o plano de trade não tem viés, e nós temos. É por isso que o plano de trade precisa assumir. Ok? Outro ensinamento e último ensinamento aí que o Oliver me trouxe e que é muito legal, nunca perca mais que a barra que foi a sua entrada. Resumindo, nunca perca mais que o motivo da sua entrada. Se a sua entrada for uma barra elefante, como aqui, ó, sua entrada foi essa barra elefante, aqui, pois o seu stop está aqui, ó, você não vai aceitar perder mais que isso. Tem gente, por que você fala isso, Leandro? Porque tem gente que compra aqui, ó, aí o preço volta, 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 ele puxa o stop lá para cima, para um topo anterior. Não se faz isso. O Oliver disse que você calculou sua entrada, viu seu risco, pronto. Você entrou nessa RBTO, seu stop está aqui embaixo e pronto. Você já não mexe mais no seu stop. Beleza? Agora, se você entrou numa cotação errada, enfim, aí certamente vai ser acarretar uma sequência de erros e aí realmente você precisa reavaliar o seu plano, reavaliar a sua disciplina, o seu comprometimento com o trade. Aqui no canal Baby Day Trade, nós focamos em alta performance no trade. Ser profissional. Você tem que parar de ser amador, tá certo? Então, esses são os principais ensinamentos, os 4 ensinamentos que eu aprendi com o Oliver e carrego até hoje para a minha vida e vou carregar para sempre, se Deus quiser. E é isso que me fez ser consistente, me faz ser consistente dia após dia, entendendo primeiramente a mim mesmo, me compreendendo como pessoa, como indivíduo, sabendo dos meus medos, das minhas ansiedades, certo? E entregando tudo isso nas mãos do plano de trade, nas mãos do meu plano que foi montado e que foi adaptado para mim, para o meu capital, para a minha pessoa, para o meu operacional, tá certo? Se você gostou, aproveita para nos seguir e compartilha com alguém aí que você quer ver ele também em alta performance no trade, que você quer ver ele consistente, já indica esse canal para ele e aguarde o próximo vídeo, se Deus quiser. Grande abraço, valeu!